Olá, Dr. Antônio Carlos Ribeiro, médico oftalmologista, presidente do Rotary Clube Uberaba Leste, é o meu entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo ao programa, Dr. Antônio Carlos. Obrigado, Vacili. Foi uma honra ter sido convidado para essa entrevista. Que bom. Muito bacana você estar aqui também nesse ambiente. Dr. Antônio Carlos Ribeiro foi vice-prefeito e foi vereador aqui na Câmara Municipal de Uberaba e também presidente da Constituinte, Sim, não é isso? Sim. E 89, 92, vereador, e nesse período nós elaboramos a lei orgânica do município. E agora você está aqui no Salão Nobre, que é o estúdio do programa Movimento, mas era o palco dos debates, porque aqui funcionava as reuniões da Câmara, né? Era nesse salão. Como é que você se vê aqui hoje? Tem boas lembranças? Boas lembranças, porque naquela época valeu a pena ser vereador. Eram debates de alto nível, com respeito, como realmente acontecia a ideologia, o que nós queríamos que realmente acontecesse em Uberaba. E totalmente diferente do que a gente vê hoje, principalmente no governo federal. Então, debates totalmente diferentes, que a gente queria que Uberaba crescesse. Isso dá uma lembrança, uma saudade, assim, de que podíamos até ter feito mais. Muito bom. Você sentava aqui do lado esquerdo, né? Isso. E junto com o doutor Milton Salge, o Alemar Paranhos, eles sentavam ali do lado, né? Então era fantástico. Zé Rezende de cá, José Osório Guimarães, João Batista Cruz, na época, ficava na presidência, o Tony Carlos, o Grilo, nosso delegado Eli Andrade, professor Gonzaga, que está lá em Uberlândia, e quem que nós citaríamos mais, que às vezes foge? O doutor Milton Salge, já comentamos. Mas só o doutor Milton Prata, a Arli Coelho da Silva. Então foi ótima aquela gestão. E aí, você depois foi vice-prefeito e agora está militando na política, está fora da política, deixou de ser político? Deixei como vice-prefeito, realmente uma fase que eu gostaria que fosse até apagada dos anais, porque realmente eu não consegui desenvolver aquilo que eu imaginava antes de ser eleito. Mas não tivemos oportunidade, coincidentemente com a fase pessoal, profissional também, que não foi muito interessante. Então, isso aí, realmente, eu não tenho saudade do período 93, 96, enquanto vice-prefeito. Aí nós afastamos definitivamente da política e atualmente, sentindo que eu poderia ser ainda útil à sociedade, que eu poderia fazer alguma coisa, eu resolvi participar, aceitar o convite para transformar em rotariano. E é rotariano há muitos anos? Não, há 3 anos que eu comecei. E tomou posse na presidência recentemente, né? Recente, foi em novembro de 2013, 14. Novembro de 2014. Doutor Antônio Carlos, o Rotary é uma entidade, um clube de serviço que existe há mais de 100 anos, uma entidade centenária mundialmente, né? Sim. Como foi que começou? Onde começou? Foi em Chicago, foi o idealizador dessa instituição, foi o Paul Harris, em 23 de fevereiro de 1905. Então, o Rotary completou 112 anos agora. E ele reuniu, então, 3 companheiros, empresários. O Paul Harris era advogado. E, juntando com os empresários, eles fizeram a primeira obra em Chicago, que foi a construção de um banheiro público. A filosofia era que reunião dos amigos, de empresários, de profissionais, e aí poderiam desenvolver pequenas ações, pequenos projetos em conjunto, atendendo às necessidades da sociedade. É daí que nasce essa filosofia permanente, que é dar de si antes de pensar em si? Sim. Começou aí? Não, começou com a reunião que verdadeiramente é uma instituição que reúne profissionais, homens e mulheres de negócios e profissionais de todas as áreas. Então, começou por aí, com respeito à ética, ao companheirismo, que sempre em conjunto, reuniões de companheirismo, de mais festivas, e desenvolvendo, então, o ideal de servir e alimentando isso nas pessoas.
Porque nós acreditamos, Evacira, que todos nós, todo ser humano tem aquela vontade de poder ser útil a alguém, de poder contribuir com alguma coisa. Muitos, às vezes, têm a vontade e não têm oportunidade. Isso acontece muito. E nós percebemos, né, quando também que eu estava ativo na maçonaria, a gente percebia isso, a vontade que as pessoas têm de ser útil e de servir. E esse foi que o Rotary, então, estimulou, dar de si antes de pensar em si. Tá? E esse servir, esse companheirismo, ele é entre vocês, os rotarianos, com os familiares, Com todos os familiares. a extensiva comunidade. Como é que vocês, na prática, esse companheirismo fica mais envolvido na família Rotária. São marido, mulher, os filhos, mais fechado. E quando é aberto ao público, nós falamos em festiva, as reuniões festivas. Então envolve toda a comunidade, toda a sociedade. Nós fazemos muitas reuniões festivas, porque verdadeiramente, se a gente faz um evento qualquer, você observa muito que o rotariano, muitas vezes, ele vende, sempre vendendo, né? O pizza solidária, é uma feijoada, é uma galinhada, bingo, sempre pedindo brindes para que possam ser feitos leilões. Mas a finalidade disso, em última análise, é servir à sociedade. Por exemplo, nós fizemos no ano passado, mês de novembro, uma noite de massas. E nós conseguimos cerca de 450 pessoas foram nessa noite de massa. E deu uma renda líquida razoável. E essa renda foi destinada àquela creche Dona Hipólita, perto do Semeia, lá no Grande Boa Vista. Lá nós construímos uma capela, o material de uma brinquedoteca, um fogão profissional e um freezer, que a carência era total. Então, a creche hoje, nós estamos acompanhando, então, tudo que vocês puderem contribuir, participar dos eventos, eu acho que seria muito importante. Não se destina ao Rotary especificamente, mas sim às carências da sociedade. Então, estando lá, participando de um jantar, comprando um convite, ajudando a vender indiretamente, você está eu estarei contribuindo com uma entidade diretamente. Carente. Quantos outros tem Uberaba? 6 clubes. 6 clubes. 6 clubes. Até alguns anos eu via que não tinha muitas mulheres na diretoria, né? De um tempo para cá já existe, na sua existe uma que é a Fabiana. Eu não lembro agora a época que foi que o Rotary deu a abertura, que as mulheres também serem companheiras. Então as mulheres normalmente acompanham como damas da Casa da Amizade. Então elas desenvolvem essas ações. Com o nosso apoio, então nós trabalhamos em conjunto. Dama da Casa da Amizade também existe uma presidente. É uma instituição. É uma instituição quase que independente de Rotary, só que trabalhamos juntos. E geralmente também é a esposa do presidente. Aqui no seu caso, a Renata. Renata Inácio, que preside a Casa da Amizade, que futuramente nós vamos conversar com a Renata aqui também para saber como que trabalha a Casa da Amizade. Sim, perfeito. E da sua... voltando só para... aqui nós temos atualmente, no distrito, nós estamos próximo de 54 mil rotarianos. Quando fala em distrito, é o 4770, né? Não. Não é o distrito? Não, eu mudei, realmente eu troquei. No Brasil, são perto de 54 mil rotarianos. E no Brasil, como todo, são 13 mil mulheres. 13 mil mulheres? 13 mil mulheres. Então, está quase uma proporção, quase 25%, né? Mais ou menos isso. E tem os distritos também, né, pela região? Os distritos. O Brasil é dividido em distritos. Nós pertencemos à área 11, que é Minas Gerais, aqui Triângulo Mineiro, e em Goiás. Esse pertence à área 12, que é o distrito 4770. Que existe é governador que existe? Governador. Do distrito. Do distrito, isso. A sua diretoria, quem que faz parte? Eu sei aqui que o seu vice-presidente é o Cláudio Henrique Lacerda. Que é sempre o ex-presidente, o que deixa. Ah, é? Ele entra na então, vice-presidência? passa a ser vice-presidente. Eu assumo a presidência.
o Sebastião Rodrigues, tesoureiro, ele que foi gerente, um dos gerentes da Riachuelo, trabalhou lá há muitos anos. O Ronifon, ele é secretário. Basicamente esses três que a gente cita, e também o protocolo, que é o ex-vereador que nós citamos, João Batista Cruz. Ah, tá lá junto então, Tá lá. companheiro antigo, né? Opa, foi bom estar com ele. E temos outros associados que podemos citar, o Matusalém, o César Moraes, o Sérgio da Colorson, o César do Laboratório Seibin. Então tem muita gente boa, Nildo. É ruim às vezes citar nome, porque um fica para trás. O Zé Carlos Lau, que é ele exerce algumas funções na Fundação Rotária. E ele o seu já foi Rotary... governador também. No seu Rotary tem... O seu Rotary tem quantos anos em Uberaba? Ele é de 23 de junho de 84. Existe um lema também, né? Um lema anual? Ou é o lema da presidência? O lema atual do governador é Rotary faz a diferença. Isso vale para todos, para o mundo, né? Rotary faz a diferença. Então Isso vem... É uma diretriz internacional? Do Rotary Internacional. Todo mundo adota isso, todo Rotary adota isso aí. Perfeito. E tem os enfoques também, né, doutor Antônio Carlos Ribeiro? Os enfoques principais, as áreas de enfoque do Rotary. Que também é diretriz internacional? Internacional. Ou é isso em todo mundo é isso. Todo projeto que você vai desenvolver na sociedade tem que estar dentro dessa área de enfoque. Estando, o Rotary sim pode analisar e aprovar. Certo? Quais As são? áreas de enfoque, nós teríamos paz, social e resolução de conflitos. Um segundo, tratamento e prevenção de doenças, que nós citamos a poliomielite, que foi erradicada do Brasil em 1989, graças ao Rotary Club. Que é a paralisia infantil. Isso, paralisia infantil. Acho que a turma mais nova pouco sabe, né, a respeito de paralisia. Crianças totalmente deformadas, é uma dificuldade, é um terror. Isso é verdadeiramente um terror. Que foi erradicada graças ao Rotary e que hoje, no Brasil, passou a ser uma ação governamental. Então, não se fala, o Rotary basicamente não aparece mais. Né, e em outros países? Como é que está a atuação do Rotary nesse sentido? Porque você veja, um dos maiores, o maior doador para a erradicação da polio é o Bill Gates. Ele já doou mais de 500 milhões de dólares para a erradicação da polio. E ele mantém? Mantém. E lançou o desafio para os rotarianos. Cada dólar que o rotariano colocar, ele coloca 2. Isso está vingindo, é vingente, tá bom? Então, interessante, eu vi a notícia, acho que ontem, no G20, esse grupo do G20, os maiores países, estão lá na Alemanha, foi aprovado lá que todos darão apoio total à erradicação da polio no mundo. Por que isso? Aconteceram alguns casos de polio no Afeganistão, no Paquistão e, se não falha na memória, na Nigéria. Então, devido a alguns casos, que lá a dificuldade, as guerras, conflitos, dificuldade de toda ordem, então, tem alguns casos. Então, o G20 vai apostar nisso também, para a erradicação da polio no mundo. Você já traçou as suas prioridades em cima desses 6 enfoques, nos seus programas e projetos? Os enfoques, o segundo seria paz, tratamento e prevenção de doenças. Nós temos saneamento e recursos hídricos, saúde materna e infantil, educação básica e alfabetização e desenvolvimento econômico e comunitário. Aí completamos os 6. Acho que nós falamos dos 6. Uhum. Dentro desses, e projetos nessa área, Vacília, eu vou estender mais um pouco. Projetos nessa área, bem colocado, desde que os projetos sejam sustentáveis,
sejam resultados mensuráveis, são financiados pela Fundação Rotary. Nós temos os 3 fundos. O fundo distrital, que são projetos pequenos, valores menores, que são financiados. Tem um fundo permanente que já atende às funções, à manutenção dos programas do Rotary. E o fundo para polio. Tá? Voltando aos subsídios, tem o distrital e o global. O global pode chegar a $30 mil que o Rotary banca também. É preciso que haja contrapartida, 50%, da parte E essa dos clubes. fundação, onde que fica? Isso é Para internacional. gerenciar. Ah, tá. Aqui nós temos o nosso clube, o Zé Carlos Lau, e ele está diretamente ligado a isso, aos financiamentos. Ele conhece tudo de Fundação Rotary, de financiamentos e tal. Seria até interessante um dia, talvez, você convidá-lo. Claro. Que eu acho que seria importante a sociedade como um todo conhecer o quanto, conhecer a instituição Rotary e o quanto ela pode facilitar a vida da sociedade, sabe? Se você banca 50%, gente, nós estamos ganhando 50% de todos os projetos que possam ser desenvolvidos. E a sociedade pode sugerir projetos? Porque os projetos são de autoria de vocês, né? Sim, então todos, agora nós vamos fazer, junto com a Prefeitura, visitar todas as secretarias, já falamos com o prefeito Paulo Bial, no seguinte aspecto, de que as secretarias já têm projetos disponíveis em todas as áreas. Né? Vai na Secretaria de Saúde, Educação, tem projetos já prontos. Isso faz parte, então, do seu discurso de posse, onde você quer ampliar cada vez mais com o poder público, relação com o poder público, com a comunidade, com as pessoas? Exatamente, porque, veja, nós, enquanto clube, profissionais, eu estou na oftalmologia, o outro está cuidando do seu negócio, né? Então, o que acontece? Nós não temos competência ou facilidade de desenvolver um projeto com toda a sua complexidade. Quer dizer, primeiro estabelecer a necessidade. Então, como resolver? Qual que é o custo? O que é necessário? Então, nós não critérios temos para essa seleção. Critérios para que realmente seja uma coisa sustentável e mensurável com relação aos à sua efetividade. Então, nós não temos competência para isso. O clube como um todo não tem. Nós somos, vamos dizer assim, amadores. Nós queremos, mas e aí? Então, acho que a associação com o poder público é fundamental para que a gente possa crescer mais na sociedade, poder fazer mais para a sociedade. Aproximando o poder público, independentemente de política. Não interessa quem é o governante, interessa sim o projeto. E cabe a nós, enquanto rotarianos, definir se o projeto ele é meramente político ou é realmente de interesse da sociedade. É isso que nós vamos utilizar o filtro, né? Eu acho que tem que haver um filtro. Esse sim, esse atende à sociedade, sim. Então, esse é um projeto bom. Característica também tem tudo a ver com o trabalho de vocês, sim, com a filosofia de vocês, né? Exato. E com esses enfoques. Isso é importante. Perfeito. E estando dentro dos enfoques que nós citamos nessas áreas. Recursos hídricos. Imagina aí um projeto de $30 mil. Nós citamos aqui o Rotary Clube Uberaba. Eles compraram um aparelho de audiometria. Ficou em alguns milhares de dólares. Me foge o valor. Colocar na escola Dulce de Oliveira. Escola Surdos e Mudos Dulce de Oliveira. E isso atendendo a sociedade, a região. Então, veja a importância. Isso foi metade doado o valor foi pelo clube e a outra metade pela Fundação Rotary. Rotary Clube Aeroporto fizeram a doação para o Hospital da Criança, ainda não está em funcionamento porque está faltando a infraestrutura da marca de fototerapia para a criança que nasce lá necessitante de fazer a foto. Viu? Então está lá para ser instalado e já começar. Isso é obra do Rotary. A escola do Rotary Então, deixa eu perguntar isso. A escola foi fundada por rotarianos. Foi Como que ela está funcionando agora?
ela foi transferida para o Estado, mas a origem do Rotary, e o Rotary está lá sempre presente, está acompanhando, está Já dá um estimulando, suporte, está né? participando. Entendeu? Então, são essas ações que são a reforma do Instituto Cegos. Lá foram colocados $12 mil que o Rotary conseguiu. Em relação aos jovens, doutor Antônio Carlos, porque tem aí uma vertente nesse trabalho, nessa proposta rotariana e na sua, que é aproximar dos jovens, motivar os jovens. De que maneira isso é feito pelo Rotary? Pelo Rotary, jovens podem participar do Rota Kids para criança aí de 8 a 12 anos. O Interact para jovens de 12 a 18 anos. E o Rotaract de 18 a 30 anos. Então, nós queremos envolver o máximo de crianças possível. Essas crianças, o que elas fazem? Que atividade elas têm? Lá eles aprendem a discutir, relacionar, pensar em projetos, pensar em dificuldades, participar. A pessoa está com um problema, isso, um amigo lá qualquer está com dificuldade, isso. Eles fazem uma rifinha entre eles, sabe, um bazarzinho, uma coisinha. Atende a pessoa carente, uma entidade, desde que a coisa seja pequena. Mas você fisga essas crianças a discutir coisas sérias. Imagina se a gente consegue envolver um grande número de crianças, quanto benefício essa juventude, essas crianças são aí da família rotariana não necessariamente, ou não? Não necessariamente. Tá? Isso aí é convidado, a gente vê e convida, desde que haja interesse. E como está o interesse? O interesse? Deles. É preciso só oportunizar, eles querem. Eles a maioria querem. Não tem oportunidade, Vacila. Isso é que eu acho que dá para fazer um bom trabalho, sabe, apostar nisso. Porque a sociedade precisa disso. Vou trazer aqui também a Fabiana Franco, né? Isso. Que tem um trabalho com a juventude. Ela trabalha, ela é a casa do assistente intercâmbio, governador, né? Está diretamente ligado ao intercâmbio de jovens. Não é só rotarianos, não, né? É aberta à comunidade também. Não rotarianos. Nós vamos apresentar, ela vai apresentar nas escolas. Nós queremos fazer assim, ser um carro-chefe do nosso clube, ser o carro-chefe disso. Apresentar nas escolas, mostra o que o Rotary pode oferecer. Entendeu? O intercâmbio, o Rotary, a pessoa tem despesa, a ida e vinda, seguro-saúde, mas a hospedagem e a escola, isso é patrocinado pelo Rotary. Entendeu? Mas a Fabiana vai falar muito a respeito disso, ela é um expert nesse assunto. Mas a pessoa, ela não perde então o ano escolar. Ela continua estudando lá? Ela estuda lá, mas eu ainda... É um currículo diferente, né? É diferente. Eu acho que é só de conhecer outra cultura, que perca um ano aqui. Que não é, perca no seguinte aspecto, não é possível dar sequência natural aqui. Às vezes dá uma interrupção, um interregnum qualquer. Tá? Mas só a riqueza, a experiência que esse adolescente de 15 a 19 anos que vai trazer, em termos de cultura, de conhecimento de língua, sabe, eu acho que se torna gente grande muito cedo até. Existe uma disciplina para eles também, né? No Rotaract, porque vocês têm ali um cumprimento de disciplina, de assiduidade, não tem isso? Eles têm, da mesma forma. Porque o Rotaract, ele é patrocinado por um clube. Eles se mantêm tranquilo, tal, reúnem, e sempre o nosso acompanhamento. Então não tem problema, mas tem disciplina, desenvolve projetos, participa, é fantástico. No ano passado houve uma ação sobre doação de sangue na Uniub. O presidente, ele era universitário, e na Uniub desenvolveu um projeto lá no âmbito da universidade para doação de sangue, porque nós estamos sempre em falta de sangue. E teve uma boa resposta. Sempre no limite, boa resposta. Então são essas ações que nós queremos envolver os jovens. E também a prática de esporte. Eu acho que o esporte é um grande... ele canaliza, né? Canaliza, acho que... Muita energia, ensinamento. Eu acho que vai dar certo. Mas um dos companheiros já entrou em contato com a Secretaria
de esportes, para a gente ver se desenvolve alguma coisa nesse sentido, envolvendo escolas, uma taça Rotary de futebol de salão das escolas da periferia, assim, escolas estaduais, municipais. Então você vai, um bairro com o outro, desenvolver isso. Isso está ainda em gestação. E para ser rotariano, precisa o quê? Não, precisa Tem só, algum requisito? não, precisa só ser gente séria, mas não. E vontade de Boa servir. vontade. Boa vontade. Querer servir a sociedade, querer fazer uma coisa, participar da sociedade. E todo mundo tem alguma ideia. Eu vejo que você está muito disposto, assim, é muito bacana ver o tamanho do entusiasmo, né, de se colocar à disposição. Você já tem feito contatos mesmo, você citou lá no esporte, já está mostrando para a comunidade. Nós já tivemos, já falamos. Já. Nós precisamos. Eu acho que eu penso muito, eu penso alto. Às vezes eu estou lá e a mulher já dormiu, eu estou levantando, vou lá tomar água e volto e deito e vou lá tomar água. E lendo não e para, pensando. não para. Então, eu tenho essa energia assim de vontade de fazer. Acho que é muito fácil fazer. Entendeu? No seguinte aspecto, qual que é a nossa missão, talvez, essencial, principal? É você ser um catalisador, você induzir o crescimento, você ligar as pontas. Se você tem uma comunidade, um segmento aqui que está com algumas deficiências, mas você é capaz de estabelecer contato desse segmento deficiente com autoridades, com pessoas que realmente resolvam. Fazer com que a população aprenda a reivindicar, onde reivindicar, como reivindicar. Eu acho que isso é uma das principais funções do Rotary. Bom, tem um outro aspecto que eu queria que você analisasse, que é a questão mesmo mais emocional, mais sentimental, mais da presença, mais da humanização das relações. Porque você faz uma doação financeira, monetária, resolve determinado problema, e como que vocês monitoram depois, para aquela pessoa também ter qualidade de vida, felicidade? Você diz com relação, por exemplo, você está na creche. Uma ação, Tá, na creche, nós estamos sempre lá em contato, vendo se tem carência ou não. Então anda com a meninada de 2 a 5 anos, vai no colo, tira fotografia, vai lá, visita, está tudo bem, tá. E vamos continuar nossas ações nessa creche do Dona Hipólita. Nós comentamos que lá existia uma capela muito grande e subutilizada. Então elas, que fizeram as damas da Casa da Amizade. Pode ter voluntárias também, independente de ser rotariano ou não. Ah, tá. Vamos acrescentar isso, acho que é importante. Então era uma capela muito grande, construímos então a capela menor, os bancos foram doados para essa capela um pouco menor, ficou agora adequada. E nessa capela grande foi transformada numa brinquedoteca. Então ficou maravilhoso. A nossa ação agora com a feijoada, possivelmente para início de agosto ou por aí, é porque não teve tempo hábil de fazermos isso, nós queremos construir uma área de aproximadamente 60 metros quadrados para transferir a brinquedoteca. E na área da brinquedoteca atual, vai ser transformado em dormitório. Então a creche vai ficar completa. Dormitório para as crianças. Isso. Então nós estamos sempre em contato. Isso é o calor humano, que nós temos que estar presente. Tem uma menininha lá que é uma graça, ela pega no colo e não quer largar de jeito nenhum, ela sente, sabe? A gente percebe a alegria dela estar junto. A ver vocês. Eu acho que é fantástico isso. É o que vale a pena. Nos jovens, quando eu digo esporte a respeito de futebol de salão, qualquer coisa, uma dança de rua, que é chamada? Dança de rua, puxa, aquilo eu acho um espetáculo. Se a gente conseguir desenvolver isso nas escolas, implantar, junto à Secretaria aí de Educação, Cultura e tal, eu acho que seria fantástico, porque tem grupos aqui de dança de rua. É dança de rua. Tem vários, street dance, mas a coisa é rua. bonita, isso é envolvente. Isso é uma beleza para os olhos. Né? Por que não fazer? Acho que é estabelecer. Aí eu acho que entra as ações de Rotary, estabelecer os contatos. Quem que nós podemos buscar? Como nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Acredito que a Secretaria
cultura, educação, cultura, tenha já esse tipo de projeto. Deve ter esse diagnóstico já, né? Tem um diagnóstico, vocês podem para buscar, daí a importância da aproximação com o poder público. Eu acho que... Vocês se reúnem quando e onde? Irapuru, às terças, às 20 horas. São 4 reuniões por mês, todas as terças, mas hoje deve ser aprovado, nós vamos reduzir para 2 reuniões por mês, na terça, e uma terceira seria ou festiva ou a reunião conjunta. Por exemplo, nós estamos lá em quase 20, tem clube com 10, tem clube com 40, 50. Quando nós chamarmos uma autoridade para uma palestra, que nós façamos essa palestra com todos os clubes. Porque Aí tem esses sim, convites também, autoridades vão lá fazer palestra sobre temas variados? Variados. A diretoria aprova, define. Vamos convidar o fulano e vamos fazer uma palestra. Então, eu acho que tem sido feito de uma forma meio que isolada, sabe? Veja bem, que não é a palestra relacionada à Rotary, né? Relacionada... Não à Rotary, é assuntos... Por exemplo, você me fez lembrar do Rotary Uberaba Norte. Fizeram, acho, um projeto, acho fantástico. Não sei se você teve a oportunidade. Fizeram uma cartilha junto da Polícia Militar e o título é assim, Todos contra a Pedofilia. Uma cartilha bem resumida, bem legal. E estão indo ainda nas escolas, dando palestras, distribuindo a cartilha. Pô, isso para mim quase que falei uma expressão inadequada, mas tem um valor ótimo, imenso, né? Mas é um projeto maravilhoso isso, maravilhoso. Eu acho que isso é ação de Rotary. É você poder contribuir para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. Nós teremos um mundo muito melhor lá na frente. A eleição é por biênio, 2017? Não, anual. É anual? Anual. Então, Às vezes tem ações que você começa, mas não dá para terminar. Mas aí o outro continua. Sim, Normalmente não eu ia te tem... fazer essa pergunta, porque na política partidária, política é geralmente não continua, o projeto, né? Não, o que ele fez eu vou deixar quieto, eu vou fazer o meu projeto. Sim, não é o caso lá. Não é assim. Vocês abraçam aquilo e leva em continuidade. Continua. Muito bem. Encerramos e tem essa aqui. oportunidade também, o que não deu certo, para de fazer, né? Também tem isso, né? Tem que fazer essa reflexão. Que você imagina, certinho, bonitinho, tudo combinado, às vezes não combinou com os russos, e aí fica mais difícil. Mas é assim. Aí pode-se começar um novo também, né? Exato. É muito dinâmico, vai ser muito dinâmico. Estamos encerrando aqui com o Dr. Antônio Carlos Ribeiro, presidente do Rotary Clube Uberaba Leste. Muito obrigada pela sua presença aqui, né? Cira, foi ótimo estar aqui com todo o seu público, né? E com vocês em especial. Que nossa relação é lá na Câmara Municipal. Já faz um era uma tempo. amizade assim, de respeito, de carinho, de profissionalismo. Sempre nos portamos dessa forma. Sim, está realmente um prazer enorme estar com você. Eu também fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje, podendo te entrevistar, né, e deixar essas informações aqui e reafirmo que o programa está sempre aberto para acompanhar, para dar cobertura, para entrevistar as pessoas lá do Rotary, que você pode ficar à vontade para poder sugerir pauta para a gente também estar contribuindo, né? Sim. Contribuindo aqui com a minha profissão e estar socializando as ações do Rotary. Obrigada por você estar aqui e muito obrigada por sua companhia. Eu termino aqui com mais um programa Movimento, Salão Nobre da Câmara Municipal de Uberaba, que fica no casarão da Praça Rui Barbosa. Até breve.